Era uma noite fria, daquelas em que o vento parece arranhar os ossos e o mar lá embaixo uiva como um animal ferido. Eu dirigia meu caminhão pela estrada costeira, voltando de uma entrega que atrasou mais do que devia. O céu estava carregado, sem estrelas, e o farol do painel era a única luz constante à minha frente. O restante da estrada era engolido por sombras. Aquela parte do litoral sempre me pareceu estranha, como se fosse esquecida por Deus, mas naquela noite havia algo diferente. Mais denso, mais silencioso, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Foi quando a vi, parada ao lado do farol, aquele velho e enferrujado que nunca funcionava. Ela usava um vestido branco, longo, que se agitava com o vento. Estava descalça, os cabelos pretos colados no rosto molhado, e gesticulava como se clamasse por ajuda. Reduzia a velocidade, pensando que poderia ser alguma moradora da região, talvez alguém em apuros. Mas quanto mais me aproximava, mais meu peito se apertava. Havia algo errado no modo como ela se mexia. Rígido, repetitivo, como se cada movimento fosse ensaiado, como uma fita antiga rebobinando sem parar. Mesmo assim, parei. Ela não disse uma palavra. Apenas abriu a porta do lado do carona e subiu na cabine. O caminhão tremeu levemente com o peso dela. Fechei a porta, olhei para frente e respirei fundo. O silêncio que se instalou era denso como neblina. Eu conseguia ouvir minha própria respiração, pesada, irregular. Tentei puxar assunto, perguntar se estava bem, o que fazia ali aquela hora. Mas minha voz parecia sufocada na garganta. Era como se o ar tivesse ficado mais grosso. Girei o pescoço para olhar para ela. Mas ela não estava mais ali. Meus olhos buscaram a lateral do banco, o chão da cabine, até o espelho. Nada. Só o assento vazio e um cheiro estranho no ar, uma mistura de sal, ferrugem e flores podres. Me arrepiei inteiro. Virei para frente de novo e quase freiei bruscamente. O farol estava aceso. Um facho forte, branco, cortava o céu e girava devagar sobre as ondas negras do mar. Aquilo era impossível. A estrutura estava desativada há anos. Eu mesmo já tinha parado ali antes para descansar e aquilo nunca funcionou. Voltei a acelerar, o coração disparado, as mãos trêmulas no volante. A estrada parecia mais longa, mais sinuosa. A escuridão ao redor parecia respirar. Cada curva dava a impressão de me levar de volta ao mesmo ponto. Como se eu estivesse preso em um loop. Finalmente, depois do que pareceram horas, cheguei à cidadezinha costeira onde costumava parar para abastecer. As luzes estavam acesas, e por um segundo senti alívio. Encostei o caminhão em frente ao único posto 24 horas. Desci rápido. Fui direto ao atendente, um rapaz magro e sonolento. Perguntei se havia visto alguma mulher de branco vindo da direção do farol. Ele franziu a testa, ajeitou o boné e disse que ninguém passava por ali desde o fim da tarde. Insisti. Descrevi a mulher. O vestido, os olhos arregalados, o jeito desesperado. Ele ficou sério. Depois olhou para o outro funcionário, um senhor calado que limpava o vidro da vitrine com movimentos lentos. O velho me encarou e perguntou, num tom seco: ela subiu no seu caminhão? Senti o estômago gelar. Balancei a cabeça lentamente. Ele abaixou os olhos, suspirou e disse: isso já aconteceu antes. O jovem o olhou confuso, mas o velho se afastou como se não quisesse continuar. Tentei puxar mais informações, mas ninguém dizia nada. Era como se todos conhecessem a história, mas fingissem que não. Voltei pro caminhão, tentando entender o que havia acontecido. Verifiquei a cabine inteira, procurei qualquer sinal da mulher. Nada. No retrovisor, vi algo estranho. Atrás do caminhão, bem ao longe, na estrada vazia, o farol estava aceso de novo. Tentei esquecer. Dormi mal naquela noite, acordando de sobressalto com o som do mar e o assobio do vento, como se alguém sussurrasse meu nome. No dia seguinte, com o sol já alto, voltei ao farol. A estrutura estava trancada com correntes, a escada enferrujada e o farol, claro, apagado. Parecia morto. Como sempre. Mas havia algo diferente.
Uma marca no chão. Pegadas. Pequenas, descalças. Indo até a beira da falésia. Comecei a perguntar para os moradores. Um ou outro me mandava esquecer. Uma senhora me chamou de canto e disse baixinho: ela morreu ali. Era filha do faroleiro. Se jogou quando ele desapareceu no mar. Dizem que toda vez que alguém vê o farol aceso, ela volta para procurar o pai. Fiquei em silêncio. Agradeci e fui embora. Mas algo me acompanhava. Desde aquela noite, não durmo mais em paz. Em cada estrada escura, em cada curva, olho para o lado esperando vê-la. E às vezes, vejo. Já mudei de rota. Evito o litoral. Mas ela aparece. Na beira da pista. No retrovisor. Parada perto de placas antigas. Sempre com o vestido branco colado ao corpo, como se tivesse acabado de sair do mar. Nunca diz nada. Nunca pisca. E o farol está sempre aceso. Mesmo quando não há farol por perto. Já tentei contar para outras pessoas, mas ninguém acredita. Dizem que é cansaço, alucinação, estresse da estrada. Mas eu sei o que vi. E continuo vendo. Na última semana, um amigo caminhoneiro passou pela mesma estrada. Me ligou de madrugada, a voz tremendo, dizendo que uma mulher tentou subir no caminhão dele. Disse que os olhos dela pareciam implorar. Eu só pedi para ele não parar. Desliguei e chorei. Não por medo, mas por impotência. Porque sei que não vai parar. Ela continua lá, presa, procurando. E talvez, um dia, encontre o que procura. Ou leve alguém com ela. Talvez já tenha levado. Talvez leve você. Tudo começou de forma tão banal que jamais imaginei o que viria depois. Era só mais uma entrega, uma das muitas que fiz naquela rota velha, esquecida entre serras e planícies desertas. Saí antes do pôr do sol, querendo adiantar a viagem, evitar dirigir de madrugada. Mas o atraso na coleta me empurrou para o escuro, e lá estava eu, com o rádio ligado só para ter uma companhia. O motor roncava estável, os faróis iluminavam a estrada deserta e a noite parecia normal, até que a voz começou. Não era música, nem anúncio. Era uma voz grave, como se fosse arranhada, sufocada por estática. Primeiro, achei que fosse interferência. Estiquei o braço, girei o botão do rádio, troquei de frequência. Mas a voz estava lá. Repetia algo com uma cadência lenta e pesada. Era como se sussurrasse palavras que eu não entendia, mas no meio delas ouvi nitidamente Eduardo. Quase freei no susto. Olhei pro rádio como se fosse uma pessoa. Meu nome. Aquilo não fazia sentido. Talvez fosse uma coincidência, talvez a voz dissesse algo parecido. Mas a cada minuto a clareza aumentava. Eduardo, não pare. A frase veio arrastada, embolada na estática, mas inegável. Meu coração acelerou. Verifiquei o sinal do rádio, troquei de canal de novo. Nada mudava. A voz voltava, sempre mais próxima. Decidi desligar o rádio. Um clique seco e o silêncio. Suspirei aliviado por alguns segundos, até perceber que, com o rádio desligado, eu ainda ouvia a voz. Vinda do nada. Do ar. Do fundo da cabine. Quase imperceptível, como se estivesse dentro da minha cabeça. As palavras agora eram outras, mas a entonação era a mesma. Uma urgência fria, metálica, que não combinava com nenhuma explicação lógica. O ar ficou mais denso. O céu, antes limpo, agora estava encoberto por nuvens carregadas que surgiram do nada. As estrelas desapareceram. E à frente, a estrada parecia se desfazer. As árvores, os postes, as curvas, tudo começou a se distorcer. Era como olhar através de um vidro quente. Meu estômago se revirava. Pesquei várias vezes, esfreguei os olhos, mas a imagem à frente não voltava ao normal. Encostei o caminhão. Precisava respirar, entender o que estava acontecendo. Assim que puxei o freio de mão, o rádio explodiu.
Não falo de uma faísca ou um estalo. Ele explodiu mesmo. Um som seco, violento, e estilhaços de plástico voaram pelo painel. O susto me fez pular no banco. Um cheiro de queimado invadiu o ar. O painel piscava freneticamente, como se estivesse enlouquecido. Antes que eu pudesse descer, o caminhão deu um tranco, como se alguém tivesse engatado a marcha. Pisei no freio, puxei o freio de mão com mais força, mas nada adiantava. O volante girou sozinho. As rodas começaram a se mover. E eu, impotente, assistia o caminhão se mover como se tivesse vontade própria. Tentei desligar o motor, mas a chave já não respondia. Era como se estivesse fundida. A cabine vibrava com uma força invisível. E no meio daquele caos, a voz voltou. Agora era mais clara do que nunca. Você vai ver o que eu vi. Fechei os olhos por um instante, rezando para acordar. Mas quando abri, a estrada tinha desaparecido. No lugar, um corredor escuro, ladeado por fileiras de cruzes enferrujadas e ossos espalhados. O chão tremia. O caminhão se movia por uma paisagem impossível. Tudo cheirava a ferrugem, terra molhada e podridão. Eu gritava, tentava abrir a porta, mas ela não cedia. A janela também não. Estava preso. As luzes internas começaram a piscar. Um brilho vermelho se espalhou pela cabine. E no espelho retrovisor, vi algo que gelou minha alma. Uma figura sentada no banco de trás, envolta em sombras, com olhos como carvões acesos. Ela sorria. Mas não era um sorriso humano. Era largo demais. E torto. A voz, agora vinda diretamente da figura, repetia: "Você também vai ouvir. Como eu ouvi. Eternamente." Foi aí que entendi. Não era só uma manifestação qualquer. Era uma presença. Uma dor antiga, perdida no tempo, que habitava aquele trecho da estrada. Algo que não aceitava o esquecimento. Um espírito preso entre mundos, usando ondas de rádio como um eco. Buscando alguém sensível o suficiente para ouvir. Para sentir. E eu tinha escutado. O caminhão parou bruscamente. Um baque seco. A porta se abriu sozinha com um rangido longo. Lá fora, tudo era escuridão. Mas eu sentia que precisava sair. Como se uma força me puxasse. Desci trêmulo, os joelhos fracos, os pés afundando em um chão que não era asfalto. Era terra fria, encharcada. À frente, havia uma pequena construção de pedra, um abrigo abandonado com um rádio antigo sobre uma mesa de madeira podre. A voz saía dali também. Mas agora não dizia meu nome. Dizia datas. Nomes de outras pessoas. Caminhoneiros. Motoristas. Gente que sumiu na estrada e nunca foi encontrada. O último nome era o meu. Corri de volta pro caminhão, desesperado. Mas ele não estava mais lá. No lugar, apenas trilhos fundos na terra molhada e o eco da voz. Meu corpo tremia tanto que mal conseguia ficar em pé. Gritei. Chorei. Implorei. Mas a resposta era sempre a mesma. Agora você também é a estrada. Despertei em um hospital 3 dias depois. Um casal me encontrou andando descalço por uma rodovia a mais de 100 quilômetros de onde tudo começou. Não lembrava como cheguei lá. O caminhão nunca foi encontrado. A empresa desligou meu número. Disseram que a carga sumiu e que o GPS do caminhão desapareceu do sistema. Desde então, a voz me persegue. Não importa onde eu esteja, ela encontra um jeito de chegar. Pelo rádio do vizinho, pelo som de um telefone, até mesmo pela vibração do motor de um carro parado. E sempre diz a mesma coisa: Eduardo, ainda falta a última curva. Às vezes, vejo sombras nos retrovisores. Outras, o volante do carro se move sozinho, como naquela noite. Já pensei em sumir, fugir, largar tudo. Mas não adianta. Aquela estrada me marcou. Me puxou para um lugar onde o tempo não segue as regras. Onde os gritos dos que sumiram ainda ecoam. Acho que estou me tornando parte dela. A cada dia, me sinto menos eu. E mais, voz.
A estrada era sempre silenciosa depois da meia-noite. Só o som dos pneus cortando o asfalto, o motor constante e meus próprios pensamentos me acompanhavam. Estava indo para o norte, levando uma carga de ferramentas industriais. Já tinha feito aquele percurso dezenas de vezes. Sabia cada curva, cada buraco escondido. Mas naquela noite, tudo parecia mais vazio. Um vazio que respirava. O céu estava limpo, nenhuma estrela à vista. O farol do caminhão iluminava uma faixa estreita da estrada, e além disso, só escuridão compacta. Eu estava cansado, mas desperto. Um daqueles estados em que o corpo age sozinho e a mente apenas observa. Foi quando, sem qualquer aviso, um homem surgiu na pista. Montei os freios com tudo o que tinha. O caminhão gritou em protesto, derrapando por alguns metros antes de parar. O homem estava parado bem no meio da estrada, montado num cavalo preto. Usava uma capa longa que se agitava no vento, mesmo com o ar parado. Mas o que me fez congelar não foi a capa. Foi o rosto. Ou melhor, a ausência dele. Não havia olhos, nariz, boca. Nada. Era como se a pele continuasse lisa, cobrindo onde deveria haver uma face. Fiquei ali, sem respirar. O cavaleiro ergueu o braço e apontou diretamente para o caminhão. Para mim. Não disse nada. Apenas apontou. E então o cavalo relinchou de um jeito que nunca ouvi na vida. Um som agudo, cheio de dor, e, num piscar, desapareceu. Simples assim. Como se tivesse sido apagado da realidade. O silêncio que veio depois foi pior. Porque parecia esperar. O vento que não existia antes agora soprava com força, rodando poeira, balançando as árvores à beira da estrada. E um arrepio gelado percorreu minha espinha. Ligar o caminhão de novo foi quase um instinto de sobrevivência. Queria sair dali. Queria esquecer. Mas não consegui. Quando acelerei, o retrovisor me mostrou algo impossível. Atrás de mim, surgido do nada, estava ele. O mesmo cavaleiro. Sem cabeça. Sem cavalo. Apenas uma sombra escura flutuando na estrada, a capa esvoaçando como se tivesse vontade própria. Não dava passos. Deslizava. E não importava o quanto eu acelerasse, ele sempre mantinha a mesma distância. Sempre perto. Pensei em frear bruscamente. Talvez ele passasse por mim. Talvez sumisse. Mas algo me dizia que parar era pior. Continuei, mãos apertadas no volante, olhos fixos no espelho. Cada curva da estrada se tornava um labirinto, e eu não tinha certeza se estava indo em frente ou apenas girando em círculos. A paisagem começou a mudar. Árvores que não existiam antes surgiram, retorcidas. A estrada ficou mais estreita. As placas estavam apagadas, enferrujadas. Como se ninguém passasse por ali há décadas. O rádio, desligado, começou a chiar. Depois de um estalo, uma voz sussurrou meu nome. 3 vezes. Ricardo. 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 Cada vez mais rouca, mais próxima. Girei o botão tentando desligar, mas o som vinha de dentro da cabine, de todos os lados. Como se o próprio caminhão tivesse começado a falar. E então senti. Ele estava dentro. Não vi, não ouvi nada além de minha própria respiração, mas senti. O banco de passageiro afundou, como se algo invisível tivesse sentado. A temperatura despencou. Meu fôlego virava vapor no ar. Meus dedos começaram a formigar. Tentei não olhar pro lado. Mas o espelho interno refletia. Uma figura sem rosto, onde deveria haver um passageiro. A visão embaçou. As luzes externas do caminhão começaram a falhar. Piscaram. E por um segundo apagaram por completo. Tudo ficou negro. Continuei dirigindo no escuro, guiado por puro instinto, até que os faróis voltaram. Mas o que vi à frente não era mais a estrada. Era um campo repleto de cruzes de madeira. Milhares. Todas com nomes apagados, inclinadas, como se algo as tivesse empurrado do chão. O caminhão seguia por entre elas, mesmo sem eu mexer no volante. Meu corpo estava rígido,
mas minhas mãos não respondiam. Não era eu quem dirigia. O retrovisor mostrava o cavaleiro cada vez mais perto. Agora ele estava a poucos metros. Em seu ombro, uma cabeça pendurada por fios de carne, os olhos abertos, a boca escancarada. Era o meu rosto. Idêntico. Um grito escapou da minha garganta, mas nenhum som saiu. Estava mudo. Fechei os olhos com força, esperando um impacto, um fim. Mas nada aconteceu. Quando abri, estava parado. No meio da estrada. O motor desligado. A carga intacta. Tudo no lugar. Mas o céu agora era vermelho. E no horizonte, o cavaleiro estava parado, de costas, encarando o vazio. Como se esperasse. Voltei à cidade, trêmulo, suando frio. Contei o que aconteceu, mas ninguém acreditou. Me disseram que era exaustão. Alucinação. Que eu precisava descansar. Mas não foi um sonho. Não pode ter sido. Desde aquela noite, ele aparece. Sempre quando estou dirigindo sozinho. Às vezes só vejo a capa balançando entre as árvores. Outras vezes, escuto o relincho, longe, mas claro. E quando o vento muda, sinto o cheiro. Um cheiro de terra molhada, de cemitério velho. Não importa onde eu esteja. Ele sempre me encontra. Hoje, me disseram que outra estrada foi interditada. Um caminhoneiro desapareceu. A última mensagem dele pelo rádio dizia que algo o seguia. Algo montado num cavalo escuro. Sem rosto. Eu não sou o primeiro. E não vou ser o último. Não sei ao certo o que me fez parar naquela noite. Já vi muitos carros quebrados na estrada 66, a maioria era gente tentando pregar peças ou assaltar quem passava por ali sozinho. Mas algo naquela luz piscando me chamou. Era diferente. Fraca, quase um pedido de ajuda, como um suspiro prestes a se apagar. O céu estava fechado, sem lua nem estrelas, e o rádio não pegava nada além de estática. Eu já estava há horas dirigindo, tentando chegar na próxima cidade antes do amanhecer. Mas quando vi o carro parado no meio da pista, com a porta entreaberta e os faróis piscando como olhos morrendo, reduzi. A estrada sempre foi deserta naquela parte. Nem sinal de fazenda ou posto por quilômetros. O asfalto rachado era engolido por mato dos dois lados, e o silêncio era tão denso que parecia um véu. Saí da cabine com a lanterna na mão. A luz amarelada dançava nas sombras enquanto eu me aproximava do carro. Era um sedã antigo, sem placas. O capô estava amassado como se tivesse batido em algo grande. Mas o que me gelou foi ver aquela garota sentada no banco do carona, encolhida, abraçando os joelhos. Ela estava suja. Os cabelos grudados no rosto, a pele coberta de poeira e algo escuro, talvez lama, talvez sangue seco. Quando me viu, não disse nada. Só levantou os olhos. E aqueles olhos não refletiam nada. Eram fundos demais, opacos, como vidro velho. Perguntei se estava bem, o que tinha acontecido, e ela, com uma voz fina, quase infantil, pediu para levá-la até a cidade. Disse que precisava ir, que não podia mais ficar ali. Eu hesitei, mas algo dentro de mim, algo que nem sei explicar, me fez assentir. Talvez fosse compaixão, talvez fosse medo. Abri a porta do caminhão e a ajudei a subir. Ela se sentou em silêncio, sem tirar os olhos da estrada. Liguei o motor, mas, no exato momento em que o pneu girou, uma dor aguda atravessou meu peito. Era como se algo tivesse enfiado a mão em meu coração e o apertasse devagar. Tentei disfarçar, respirei fundo e continuei dirigindo. Não quis assustá-la. Mas a dor não passou. Só aumentava. E o silêncio dela, o jeito que olhava fixamente para frente, sem piscar, sem mexer os lábios, aquilo estava me deixando inquieto. A estrada parecia mais escura do que de costume. Os postes, que antes marcavam o caminho, desapareceram. Era como dirigir dentro de um túnel sem fim. O farol do caminhão iluminava pouco mais de 2 metros, como se a própria noite estivesse engolindo a luz. Olhei de canto para ela.
Ainda estava imóvel. E, por um instante, tive a impressão de que sua cabeça girava levemente, como se quisesse me observar sem ser percebida. Me concentrei no volante. Mas o desconforto crescia. A dor no peito virou queimação. Meu braço esquerdo ficou dormente. E o ar dentro da cabine parecia pesado demais. Como se eu respirasse água. Quis perguntar de novo quem ela era, de onde vinha, mas minha garganta secou. Ela virou o rosto. E os olhos, meu Deus! Eles estavam vazios. Totalmente. Sem pupilas, sem cor, sem vida. Apenas buracos escuros que puxavam tudo. Como se eu estivesse diante de algo que nunca deveria existir. Pisei no acelerador. Queria sair dali o mais rápido possível. Mas a estrada não acabava. O GPS estava congelado, marcando o mesmo quilômetro desde que saímos. Nenhum sinal de civilização. Nenhum carro vindo na outra direção. Só a escuridão. E ela, sentada ao meu lado, agora com um leve sorriso no rosto. Um sorriso frio, que não combinava com a tristeza que aparentava antes. E então ela falou com uma voz mais grave: "Já estamos quase lá." A frase me paralisou. Quase onde? A cidade? Um destino que eu não conhecia? Ou pior, o fim? O motor do caminhão começou a falhar. As luzes internas piscavam. E por um instante, ouvi vozes sussurrando dentro da cabine. Não consegui entender o que diziam, mas reconheci o som de choro. Muitos choros, sobrepostos. E um grito abafado. A garota apenas olhava para frente, como se estivesse guiando com a mente. Como se o caminhão fosse só um veículo para algo que estava além de mim. Quando finalmente vi luzes à distância, senti um alívio que durou segundos. Porque, à medida que nos aproximávamos, percebi que não era uma cidade. Era um cemitério. Um enorme cemitério cercado por grades enferrujadas, onde todas as lápides brilhavam com um tom azulado. O portão se abriu sozinho. E o caminhão entrou. Eu juro que não virei o volante. Ela olhou para mim pela primeira vez desde que entrou. E disse: "Agora você sabe como é." E desapareceu. Assim, sem deixar vestígios. A dor no meu peito cessou de repente. Mas não fui capaz de me mover. Fiquei ali, dentro do cemitério, com o motor desligado e o som dos grilos recomeçando lentamente ao redor. Como se a noite respirasse de novo. Demorei horas para sair dali. Ou talvez minutos. O tempo não fazia mais sentido. Quando cheguei na cidade, contei o que aconteceu. Mostrei onde deixei o caminhão. Um mecânico foi comigo. Mas no lugar onde estacionei, só havia mato. Nenhuma estrada de terra. Nenhum cemitério. Nenhuma cerca. E o GPS marcava um ponto inexistente. Desde então, nunca mais fui o mesmo. Às vezes, quando passo pela estrada 66, sinto uma presença no banco do passageiro. O rádio liga sozinho. O ar fica frio. E, por vezes, vejo uma luz fraca piscando no meio da pista. Mas eu não paro mais. Porque agora eu entendo. Algumas almas não pedem carona. Elas escolhem. Nunca fui do tipo que se impressiona fácil. 17 anos dirigindo pelas estradas do país me ensinaram a manter a calma, mesmo quando o inesperado aparece. Já atravessei tempestades, dormi em acostamentos congelados e fugi de assaltantes em estradas de terra. Mas nada me preparou para o que vivi naquela madrugada. Era uma rota tranquila. Entregas leves, sem paradas longas, o tipo de viagem que qualquer caminhoneiro agradece. O céu estava limpo quando saí do posto, com o tanque cheio e o rádio sintonizado em uma estação sertaneja que pegava razoavelmente bem naquela região. A estrada estava vazia, apenas o ronco do motor e meus pensamentos me fazendo companhia. O plano era simples: chegar à próxima cidade antes do sol nascer, descarregar e descansar um pouco antes de voltar. Mas, no meio do nada, tudo mudou. Sem aviso, uma névoa surgiu no horizonte. No começo,
Parecia apenas uma daquelas formações passageiras. Coisa de poucos minutos. Reduzi a velocidade, liguei os faróis baixos e segui em frente. Mas a névoa não passava. Pelo contrário, engrossava a cada metro. Em menos de 5 minutos, eu não enxergava 2 metros à frente. A luz do farol batia em uma parede branca e se dissipava como se estivesse sendo engolida. O rádio começou a chiar. Tentei mudar a frequência, mas tudo que vinha era ruído. Liguei o alerta. Respirei fundo. Ainda era só neblina, eu repetia para mim mesmo. Só isso. Mas a estrada, ela começou a parecer errada. O asfalto estava liso demais. Sem marcas, sem buracos, sem sinalizações. Como se tivesse sido recém-feito por mãos invisíveis. Não reconhecia o trajeto, e isso era estranho, porque eu o conhecia de cor. Olhei para o GPS. Nada. Um ponto parado no mapa, sem estrada, sem destino, sem referência. Peguei o celular e tentei ligar para alguém. 0 sinal. Nenhuma barrinha. Nem chamada de emergência. Isolado. Foi quando olhei pelo retrovisor e percebi. A estrada atrás de mim desaparecera. Não lentamente, não de forma sutil. Simplesmente não existia mais. Apenas o branco espesso da névoa. Como se o mundo estivesse sendo apagado atrás de mim. Gelei. Pisei no freio. O caminhão parou com um leve rangido. Saí da cabine, mesmo sabendo que não adiantaria muito. Meus pés tocaram o asfalto frio. Dei alguns passos para trás, tentando entender onde eu estava. Mas não havia som, nem vento, nem cheiro. Só a umidade grudando na pele e um silêncio denso, que fazia meus ouvidos zumbirem. Voltei para dentro do caminhão. Quis dar meia volta, mas o volante parecia preso. A marcha travada. O motor, que até então ronronava bem, morreu com um suspiro seco. Foi aí que vi as paredes. Surgiram como se sempre estivessem lá, mas eu simplesmente não tivesse notado. Eram altas, feitas de concreto cru, rachado, sem janelas ou portas. Cresciam dos dois lados da estrada, e mais à frente se juntavam, formando um túnel estreito que engolia a névoa. A respiração começou a falhar. Não era só medo. Era uma sensação profunda de que eu estava sendo engolido por algo maior. Algo que me observava. Algo que esperava. Fechei os olhos. Tentei racionalizar. Talvez eu tivesse saído da estrada sem perceber, entrado em uma zona industrial ou num túnel de serviço. Mas nada explicava aquela geometria impossível, aquela sensação de que o espaço se dobrava sobre si. Liguei o motor de novo. Funcionou, mas só uma luz fraca piscava no painel. Sem controle de direção. Sem resposta do acelerador. E o caminhão começou a andar sozinho. A estrada diante de mim se estreitava. As paredes se fechavam, e agora pareciam pulsar como se respirassem. A névoa se infiltrava pela grade de ventilação. Meu corpo suava frio. Tentei abrir a porta, mas ela não se movia. As janelas, antes embaçadas, agora refletiam imagens que não faziam sentido. Pessoas andando de costas, luzes piscando no escuro, meu próprio rosto envelhecendo e se desfazendo. Cada cena durava menos de 1 segundo, mas o impacto era profundo. Era como se o tempo estivesse colapsando ao meu redor. Vi uma criança correndo na estrada, descalça, com os olhos vendados. Depois, uma mulher batendo desesperadamente em uma parede invisível. Um idoso sentado no meio da pista, rindo sozinho, com a cabeça tombada de lado. Gritei. Bati no volante. Implorei por ajuda, por alguém, por qualquer coisa que me tirasse dali. E foi então que ouvi. Um som baixo, constante, como um canto vindo de baixo da terra. Incompreensível, mas hipnótico. Ele preenchia o caminhão, a estrada, meus pensamentos. Senti que estava afundando. Literalmente. O caminhão descia, mas não em uma ladeira normal. Era como cair lentamente em um poço sem fundo. As paredes ao redor desapareceram, e o mundo virou um abismo cinzento.
Olhei para cima e só vi uma fresta de luz se apagando. Estava dentro de algo. De um estômago. De um buraco entre dimensões? Eu não sabia. Só sentia que cada segundo ali sugava pedaços de quem eu era. Tentei lembrar meu nome. Minha casa. Minha família. Mas tudo vinha em fragmentos, como sonhos esquecidos ao acordar. Chorava sem perceber. O volante derreteu em minhas mãos como se fosse feito de cera. A cabine estava molhada. Cheirava a terra úmida. E um calor vindo do chão subia, como se algo me esperasse mais embaixo. Um fim que não era morte, mas transformação. Não sei quanto tempo fiquei ali. Horas, dias, talvez minutos. O tempo perdeu o significado. Quando acordei, sim, acordei, mesmo sem saber se dormi, estava deitado no acostamento, com o caminhão parado a poucos metros. A névoa tinha sumido. O céu estava claro. O rádio desligado. E uma marca funda no chão, como se um rastro tivesse sido deixado por algo muito pesado arrastado dali até o nada. Voltei dirigindo devagar, sem entender. Ninguém acreditou em mim. Disseram que eu devia ter dormido ao volante. Alucinado. Mas desde então, algo me segue. Não fisicamente, mas dentro. Uma sensação de que ainda estou naquele lugar. Que tudo aqui fora é só uma ilusão enquanto minha alma permanece lá, presa naquela estrada infinita. E às vezes, quando estou sozinho, dirigindo de novo, vejo a névoa no horizonte. E sinto o concreto se erguer ao meu redor. E sei que, da próxima vez, não vou voltar. Eu já estava dirigindo há horas, tentando manter os olhos abertos enquanto o ronco do motor e a escuridão infinita me hipnotizavam. Era para ser só mais uma entrega, mais uma rota, nada fora do comum. Mas naquela madrugada, com a estrada deserta e o rádio chiando entre estações mortas, alguma coisa me puxou para fora do que eu conhecia como realidade. Não sei se foi o cansaço, a solidão ou aquele silêncio pesado, mas quando vi aquela estrada de terra cortando o asfalto, eu virei o volante quase sem pensar. Como se uma força invisível tivesse guiado minha mão. Não havia sinal no GPS. Meu celular não carregava nenhuma rota alternativa. Aquela estrada nem deveria estar ali. Mas algo em mim dizia que eu precisava seguir. Talvez fosse só curiosidade idiota. Talvez um instinto antigo me alertando de que aquilo importava. Conforme avancei, o farol iluminava apenas poeira e galhos retorcidos. Aos poucos, notei marcas estranhas no chão, como se alguém tivesse arrastado um corpo. No início, pensei que fosse imaginação. Mas então vi as manchas. Sangue escuro, seco, em poças que pareciam recentes demais para uma estrada esquecida. Tentei dar meia volta. O volante travou. Não completamente, mas o suficiente para que fosse difícil manobrar. Senti um frio no estômago. O tipo de frio que não vem do clima, mas do medo. Respirei fundo, acelerei. Talvez só estivesse sugestionado. Talvez alguém tivesse atropelado um animal ali. Talvez. Mas o cheiro. Meu Deus, o cheiro. De longe, parecia só um fedor leve, como carniça. Mas a cada curva, a cada metro avançado, aquele cheiro se tornava quase sólido, denso, como se eu respirasse através de carne apodrecida. Foi quando vi a figura. Primeiro, uma silhueta distante, parada ao lado de uma árvore. Não me mexi. Só encarei. Estava imóvel. Sem rosto visível. Apenas uma sombra humana onde não deveria haver ninguém. Pesquei, ela sumiu. Continuei. Mas pouco tempo depois, ela reapareceu. No meio da estrada. Não se moveu. Eu buzinei. Nada. Os faróis bateram nela como se não houvesse corpo, apenas presença. Tentei contornar. E ao lado do caminhão, no espelho retrovisor, os olhos vazios me encararam. Eram buracos negros, sem brilho, sem alma. Vazios demais para serem de alguém vivo. Eu gritei. Não sei se de susto ou raiva. Acelerei o máximo que pude. As rodas saltavam nas pedras.
A carroceria rangia como se fosse despencar. Mas a estrada não acabava. Era sempre mais, e mais, e mais. E por mais que eu acelerasse, os olhos estavam lá. No espelho. No vidro. No canto do olhar. Sempre perto. Eu tentava não olhar, mas era impossível. O medo tem esse dom, faz a gente buscar aquilo que mais quer evitar. Em dado momento, algo mudou. O rádio, que até então só chiava, começou a emitir um som baixo, rítmico. Não era música. Não era voz. Era uma espécie de sussurro molhado, como se alguém murmurasse dentro da minha cabeça. As palavras vinham embaralhadas, em uma língua que eu não conhecia, mas que minha pele entendia. Cada sílaba parecia rasgar o ar ao meu redor. E então eu percebi que não estava mais sozinho na cabine. Não vi quando entrou. Não ouvi porta, não senti peso. Mas estava ali, no banco do carona. Era eu. Mas não era. Uma versão distorcida. Como um reflexo antigo, corroído. Ele me olhava com os mesmos olhos que tinham me seguido. E sorria. Um sorriso tenso, que não pertencia a nenhum rosto humano. Tentei gritar. Nada saiu. Tentei parar. O freio não respondeu. As mãos no volante já não eram minhas. Eram dele. Ou dela. Ou daquilo. E eu só observava, preso dentro do próprio corpo, como se minha consciência tivesse sido empurrada para o fundo de um poço. A estrada começou a se desfazer. Literalmente. O chão rachava, revelando carne pulsante sob a terra. Os postes tortos se transformavam em braços. Árvores viravam colunas vertebrais. E por todo lado, olhos. De novo. Olhos me espiando das folhas, da lama, das pedras. Cada piscada deles era como um golpe dentro do meu peito. E o cheiro, agora impossível de suportar, era o mesmo que sentirá quando enterrei meu pai, anos atrás, depois de um acidente de caminhão. Só que mais denso. Mais podre. Mais vivo. Eu chorava. Não sei se de dor, medo ou puro desespero. A criatura ao meu lado só sorria. Em um momento, ele murmurou algo que entendi perfeitamente. Você nunca saiu do asfalto. Foi aí que tudo fez sentido. Não havia estrada de terra. Nunca houve. Aquela rota era um portal. Um ponto sem retorno. Um atalho para um pesadelo feito sob medida. E eu fui atraído não porque me perdi, mas porque fui escolhido. Porque meu medo tinha o sabor certo. Porque meu passado escondia coisas que nunca foram esquecidas. Então, a estrada acabou. E o caminhão caiu. Mas não houve impacto. Não houve dor. Apenas escuridão. Como se eu tivesse sido engolido pelo próprio vazio. Quando abri os olhos, estava de volta à estrada principal. Mas o rádio agora tocava uma música antiga que minha mãe cantava quando eu era criança. O cheiro sumiu. Os retrovisores mostravam apenas o asfalto. Mas eu sabia. No fundo, eu sabia. Ainda estava lá. Parte de mim tinha ficado naquela estrada maldita. E parte dela agora vivia dentro de mim. Desde então, dirijo sem destino. Evito olhar muito tempo nos espelhos. Porque às vezes vejo os olhos. E às vezes vejo a mim mesmo, sorrindo de volta. Como se estivesse esperando a próxima curva errada. A próxima alma cansada. O próximo desavisado. Eu era só mais um caminhoneiro. Agora sou o aviso. Mas ninguém ouve. Porque todos acham que estão no controle. Até a estrada decidir engolir mais um. E ela sempre decide.